Fala pessoal, excelente dia para todos nós, começando mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Chefel Trader e acompanha comigo aqui no vídeo de hoje. Vamos falar de um indicador técnico, turma. Só peço para que vocês se inscrevam aqui no canal, tá, turma? Também entrem lá no meu Instagram que vai estar na descrição, @GabrielChefelX, tá, turma? X, para vocês terem uma comunicação melhor comigo. Por lá eu respondo com mais facilidade, porque eu sempre estou interagindo com o pessoal lá. Então, turma, sem mais delongas, hoje nós vamos falar da média móvel de 200, turma. O que é a média móvel de 200, turma? Então, a média móvel de 200 é uma média dos preços dos candles dos últimos 200 períodos, turma. É um cálculo matemático feito através do fechamento dos 200 últimos períodos ou 200 últimos candles do tempo gráfico que você está analisando. Ou seja, se você está analisando aqui em H1, então essa média móvel vermelhinha aqui, ela é o cálculo matemático das 200 últimas velas e nos dá essa média móvel, nos dá essa figura que é uma linha aqui, né, turma, que a gente vê e o preço onde ela se encontra, tá? A média de 200, turma, é uma média móvel extremamente robusta, porque ela é considerada uma média longa. Então, turma, eu vou mostrar para vocês várias aplicações, né, não só uma, dessa média móvel, beleza? Então, a gente tem ela aqui visualmente plotada no gráfico da cor vermelha, como vocês estão vendo. E se você utiliza a plataforma do MetaTrader para colocar essa média móvel, é muito simples. Você clica em inserir, indicadores, tendência, moving average. Essa média móvel, turma, ela é uma de 200, então no período você põe 200. Ela é simples aqui, turma, tem essas outras aqui, mas ela é a simples. E aí você escolhe uma cor para ela. No caso, eu coloco vermelhinha e fica aqui no gráfico para mim, tá? Eu não uso ela para a maneira que ela é mais popularmente conhecida para fazer. Identificar a tendência. Não, turma. Identificar uma tendência é uma habilidade que nós devemos desenvolver com nossos estudos, com a nossa prática, com nossos erros e nossos aprendizados, tá? Então, não utilizamos ela, uma média móvel, para identificar a tendência. Não. Aqui eu vou mostrar algumas das maneiras pelas quais eu utilizo a média de 200. Turma, a primeira maneira é como suporte e resistência dinâmico do preço, tá? E o que quer dizer dinâmico, né? O dinâmico é relativo a algo que está em movimento, que está em constante mudança de local, de localização. Por isso que falamos suporte e resistência dinâmico. A primeira aplicação, turma, é a seguinte, olha só. Aqui a gente já tem um baita do exemplo, tá? Observa que o preço vem em uma força de queda extremamente forte. Aqui a gente está no gráfico de 1 hora no EURUSD. E turma, onde que ele vai parar de fazer esse movimento de queda aqui extremamente forte? Quando ele encontra a média de 200. Olha como que ela é linda, turma, aqui como suporte. Olha só, ela sentou aqui na média, sentou novamente, ó, observa. Só sentou novamente, sentou na média. Quando ela rompeu, o preço rompeu, buscou, fez aqui uma espécie de pullback na média móvel, rompeu para cima, olha só, sentou de novo. Então, turma, a média móvel de 200 utilizamos como suporte e resistência dinâmico. Plota ela no seu gráfico e você vai entender do que eu estou falando. Outra maneira que eu utilizo muito a média móvel, turma, como imã, imã do preço, turma. E eu vou mostrar exatamente no mesmo local aqui o motivo pelo qual eu utilizo ela como imã. Olha só, quando o preço faz um movimento brusco, muito forte, observa a força desse candle, turma. O preço descolou demais das médias, né? Principalmente da média de 200 que ficou lá embaixo. Quando ele descola com muita agressividade, com uma força assim, como essa aqui, turma, ele tende a ser puxado de volta para a média, para o preço médio. Então, como a gente teve um descolamento brusco da média de 200, o que o preço fez? Buscou a média como um imã. Terceiro, turma, também nessa mesma região aqui, eu até encontrei, essa região está perfeita, porque outro ponto que eu utilizo a média móvel é como alvo. Ou seja, se a gente utiliza a opção anterior, também podemos utilizar essa opção da mesma maneira. Você viu o preço se descolando de forma brusca da média de 200. Você viu um gatilho
de venda, como nesse caso aqui aconteceu algum gatilho de venda, como por exemplo você vendeu nesse pin barzinho vermelho aqui, você vende e coloca o stop acima e utiliza a média móvel como alvo. Observa que ela serviu como imã e como alvo desse trade. Então a outra maneira que utiliza a média móvel é como alvo do trade, tá? Outra maneira que eu utilizo a média de 200, turma, como ponto de gestão e ponto de realizar parciais. É isso mesmo. Olha só, vamos supor, turma, que a gente fez um trade de compra nessa região de preços e colocou um stop abaixo do candle de força, né? A gente tem um candle de força compradora, vamos supor que a gente entrou, o preço desenvolveu até a média de 200, que você poderia sair integral aqui, realizar o seu lucro 100% aqui, ou você pretende colocar o seu alvo do trade aqui nessa máxima, turma. Vamos supor que você preferiu por colocar na opção 2 e decidiu que, como você não colocou seu alvo aqui, você realizaria uma parcial, né? Ou por exemplo, você entrou com $100 aqui, ele te deu praticamente 1,5 para 1 aqui, você sai com a metade dos lotes aqui e coloca seu stop que estava aqui no break-even. Então você anula o seu risco, coloca uma parte do trade no bolso e decide sair o final do trade aqui em cima. O que aconteceu nesse caso, turma? O preço veio até a média de 200, você realizou sua primeira parcial aqui, né? E o trade voltou contra. E o que ele fez? Ele tirou você no 0 a 0 aqui. Coloquei dinheiro no bolso aqui e o preço não desenvolveu até meu alvo nesse momento. Ele me tirou no 0 a 0. E eu saí lucrativo nessa operação. Então, mais uma vez essa média móvel aí se apresenta como um ponto de gestão ou parciais, beleza? Outra forma que eu utilizo também, turma, como ponto de barreira e proteção do stop, tá? Olha só, ponto de barreira. Vamos supor, turma, que esse candle vermelho aqui, ele é um candle de gatilho em alguma de nossas estratégias. E a gente deixou uma pendente aqui, né? O preço acionou essa pendente e o stop veio aqui. Então fizemos uma compra nessa região de preços. O trade quase nos estopou nesse candle aqui, né? Chegou até aqui, não pegou nesse stop que estava na mínima, certo? Ó, nosso stop estava aqui. E no próximo candle ele tentou atacar novamente. E olha onde ele segurou, na média de 200. Então, nesse caso aqui, a média móvel serviu de barreira, uma proteção do nosso stop. Depois o preço não desenvolveu, ficou lateral. E mais uma vez, segurou na média de 200 e não veio nos estopar. Segurou como um ponto de barreira, um ponto de proteção do nosso stop. Então, turma, sempre que você tiver um gatilho, né? Vamos supor que você teve um gatilho de venda nesse caso, né? Seu stop está aqui, você entrou aqui e tem uma média de 200 ajudando você, turma. Pô, você vendeu, o preço veio, pode testar a média e às vezes segura na média de 200 para continuar o movimento de queda e não pega o seu stop aqui, que está protegido pela força do candle e pela média de 200. Então utilizo bastante também a média de 200 como ponto de proteção, beleza? E também, turma, eu gosto muito de pegar uma média móvel de 200, um gatilho, quando ela conflui com um ponto de suporte e resistência, né? Que é um ponto de suporte, olha só. Vou mapear esses dois pontinhos aqui, um ponto de resistência no passado, resistência, rompeu, virou suporte e olha só, o preço fez um movimento de alta, trabalhou e depois veio buscar a média de 200. Aqui eu tenho um ponto de suporte, a probabilidade de ter mais compradores é maior do que mais vendedores em suporte, turma, probabilidade. Então o que acontece? Eu executo e observo um padrão de candle para fazer uma compra dentro de uma estratégia que eu utilizo em região de suporte e eu tenho confluência, a média de 200 para me ajudar, uma ignição no preço, que foi o que aconteceu nesse cenário aqui. Beleza? Então, turma, vamos resumir aqui para vocês as maneiras que eu utilizo a média de 200. 1. Como suporte e resistência dinâmico do preço. 2. Como imã do preço. 3. Como alvo do preço. Utilizo a média de 200 como alvo do meu trade. 4. Como ponto de gestão e ponto de largar parciais, porque é um ponto de suporte e resistência e pode sentir reverter. 5. Como ponto de barreira e proteção de stop. Turma, esse foi o vídeo de hoje, tá? O vídeo de hoje referente à média de 200. Se você tem qualquer tipo de dúvida, deixe nos comentários. Pode conversar comigo
lá no Instagram que eu vou responder vocês. Teve alguma dúvida referente à média móvel de 200? Quer ver como eu utilizo ela na prática, ao vivo? Me manda uma mensagem, dê uma sugestão que a gente mostra mesmo na prática, turma, que o dia a dia do trader, a vida real do trader acontece durante a semana, beleza? Valeu, turma. Excelentes trades. Fui.